Human. Podcast, conversas. Em português. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao último episódio do podcast Human em português. Eu sou a Matilde e estou aqui com todos os que, juntamente comigo, coordenaram os episódios anteriores. Hoje vamos destacar alguns pontos-chave de cada episódio e encerrar esta coletânea. Caso não estejam recordados, tivemos o primeiro episódio onde abordámos alguns conceitos que consideramos essenciais à série. Mas por agora vou deixar a Fatomata destacar os pontos-chave do segundo episódio: Escola enquanto veículo de intervenção contra a discriminação. Olá a todos, obrigado por estarem aqui. Para o segundo episódio que nós tivemos, eu decidi que eu queria destacar uma quote que foi feita pela professora Ariana e que eu acho que também se interliga muito com o tema deste último episódio, de nós também entendermos como é que nós podemos contribuir para combater estes atos. E passo então a citar essa frase da professora Ariana, que é: o nosso grande desafio na escola hoje em dia é ensinar para a pesquisa, como pesquisar bem e como distinguir o que tem o selo da notícia verdadeira e o que tem o selo da notícia falsa, e fazer disso aprendizagem e conhecimento, porque muito rapidamente uma notícia falsa transforma-se em conhecimento sem o ser. E quis destacar esta citação para iniciar este episódio, porque penso que acaba por também ehm, concentrar nela uma questão muito fundamental que nós acabamos por falar ao longo desta série de episódios, que foi as questões das notícias falsas e de como as fake news também acabam por introduzir este conhecimento falso, mas que as pessoas tomam enquanto conhecimento, e que leva as pessoas a terem estas atitudes preconceituosas com base em conhecimento que é, de certa forma, legitimado por uma fake news. Muitas vezes as pessoas olham para certas notícias a pensar que são verdadeiras e fundamentam certas crenças e certas opiniões nelas. E a partir do momento em que não temos a certeza se essas notícias são efetivamente fiáveis, cria-se aqui um problema bastante grande. E é dessa forma que a escola vai conseguir, da forma como a professora Ariana falou, a dizer que temos de ensinar as pessoas a procurar e a realmente ver o que é verdadeiro, que vamos conseguir acabar com essas crenças que são fundamentadas com as notícias falsas. Agora, passando para o segundo episódio, o que eu gostaria de destacar é que, neste episódio intitulado Na Perspectiva de um Imigrante, tal como um dos meus convidados disse, Vasco Malta, e passo a citar: ninguém migra por capricho, normalmente migrar é quase sempre um ato de necessidade ou um ato de esperança. Para além disso, migrar vem com inúmeros desafios que muitas vezes passam despercebidos. Como disse o Daniel, que também estava presente, um estudante que emigrou para Portugal em 2016, que falou que na sua última renovação do título de residência teve de ir a Coimbra fazê-lo e teve de ficar na fila desde as 4 da manhã. Portanto, às vezes os problemas vão muito mais além da parte social, que é também um problema gigante, mas muitas vezes vão até à parte legal e à parte burocrática. Portanto, é algo que também deveria ser e deveria começar a ser mudado aos poucos, para se tornar mais fácil também. E eu acho que também é interessante nós pensarmos, e se calhar também interligando à última citação, de que nós vivemos momentos em que no real nós vemos que, na verdade, há uma grande concentração de impedimentos burocráticos, impedimentos legais e formais que muitas vezes impedem que muitos imigrantes consigam regularizar as suas situações. Mas, independentemente disso, nós continuamos a ser bombardeados com imensas notícias e informações que nos colocam supostamente num lugar perigoso. E também de pensarmos que é importante haver essa humanização de pessoas imigrantes que constantemente estão em situações desumanizantes para conseguirem uma cidadania ou uma residência. E reforçar também a parte onde disseste que ninguém imigra por capricho e que todos imigramos pelas nossas necessidades. Eu acho que isso é uma visão que todos temos de adquirir e ter em conta quando começamos a criar crenças sobre os outros e sobre as suas vidas. Sim, entender que a imigração é um ato de melhorar a vida das pessoas que decidem vir para cá e que estão aqui para procurar melhores condições.
Sim, ela até menciona que a imigração acaba por ser também um ato de coragem. Uh, Porque não é fácil, enfrentam inúmeros desafios e isso foi visto exatamente nesse episódio. E muitas vezes são desafios tão invisíveis que a perspectiva que as pessoas criam sobre os imigrantes, da facilidade que é chegar a um país e vir e integrar-se, muitas vezes não é fácil e as pessoas não veem algumas das perspectivas. Sendo agora, talvez, para o quarto episódio, que é imigração e identidades trans. Tivemos nesse episódio a Gabi, que é fundadora da Casa T, e decidi trazer uma citação dela, que eu vou parafrasear, que demonstra também um pouco dessa visão de grupos vulneráveis para com a estrutura política que vivemos hoje em dia e as dinâmicas sociais que estamos a presenciar. E na qual ela disse que, por causa dessa estrutura política que nós hoje estamos a presenciar, há um momento em que as pessoas que têm esses preconceitos e que têm esses discursos de ódio sentem um à vontade para estarem a pregar essas ideias e diminuir as pessoas promovendo o ódio na internet. Porque a internet é esse lugar fácil de propagação do ódio. E também sublinhar que a Gabi também quis deixar essa nota de que também por exatamente haver esse estatuto de minoria que acaba por ser mais vulnerável em alturas sociais tensas, também há de se entender que tanto quanto somos mais, tanto quanto a comunidade trans é mais fácil de se atacar, também há a importância de entendermos que existe uma necessidade de agrupamento do grupo e de fortalecimento dentro da comunidade, também usando essas redes sociais enquanto redes de apoio e de comunicação. Outra citação que eu também apontei da Gabi foi que a importância de reconhecer que a internet sempre vai ser uma terra sem lei, onde todo mundo faz o que quer e há uma necessidade, de certo modo, de grupos vulneráveis terem uma certa proteção, de estarem blindados e de se armarem em relação a isso nas redes sociais, de modo a que, pronto, é que as redes sociais não sejam apenas um lugar de violência para com certos grupos. E isto também é importante para pensarmos que há uma necessidade de usar este território para combater esses atos e para também propagar o conhecimento das comunidades, um respeito e uma humanização de grupos que são constantemente desumanizados. Sim, com isso eu até concordo bastante, porque as redes sociais não são inerentemente em si mesmas, não são boas ou más, são o que nós fazemos delas. E o problema é o que está a acontecer quando nem todos fazemos delas um local de partilha, um local de debate e um local de respeito. Portanto, é isso que acho que também com este podcast tentamos fazer no combate à discriminação, no combate ao ódio digital, tentar criar um ambiente muito mais seguro online para toda a gente. E fazendo isso, criando esse ambiente nas redes sociais, porque as redes sociais, de uma forma, elas aceitam e deixam que as pessoas tenham o ódio, e esse ódio que existe nas redes sociais depois vai ser de uma forma que vai ser mais facilmente aceitado fora das redes sociais. Ou seja, se criarmos um espaço seguro nas redes sociais, muito do ódio que nós temos vai acabar, porque as pessoas nas redes sociais sentem que têm a liberdade para fazer tudo, porque ninguém realmente sabe quem é que elas são. Ou seja, se acabarmos com isso nas redes sociais, é mais fácil de acabarmos com isso também na sociedade e na vida. O episódio 7 é o episódio onde falamos sobre as comunidades dos bairros e a exclusão social. E a frase que eu quis tirar dela foi: estamos nos bairros e queremos uma vida com condições, e somos nós quem consegue criá-la. E isto foi muito importante para mim, porque muitas das coisas que foram reforçadas e foram ditas nesse episódio é que quando nós vivemos nos bairros, nenhuma das instituições nem do governo quer realmente saber do que é que nós precisamos e deixam-nos lá e excluem-nos socialmente. Ou seja, somos nós, as pessoas que vivem nos bairros, que conseguem criar e dar todas as condições que nós precisamos para viver uma sociedade. Ou seja, nós vamos construir a sociedade e a comunidade onde nós vivemos
de uma forma que não é como as outras partes da cidade são criadas, ou seja, não é de uma forma que foi uma instituição que foi lá, mas provavelmente somos nós e quem vive lá que vai conseguir criar as condições que nós precisamos. E isso é uma forma de qual nós estamos a reivindicar os nossos direitos e a tratar deles e a tratar-nos de uma forma diferente e da forma como o governo e as instituições não quiseram. Acho que faz todo sentido aquilo que tu disseste, e claro que quando nós falamos sobre os bairros, há sempre também uma grande necessidade de falarmos sobre negligência institucional por parte dos governos e de todas as instituições, porque estamos a falar, obviamente, de carência de recursos em sítios específicos, por razões que se calhar já não são tão específicas. Então, estamos a falar de uma escolha institucional de talvez haver mais patrulha em certos bairros, escolas de menos qualidade, e todas as outras coisas que controlam a forma como um local e um território acaba por poder interagir com as pessoas que residem nele, com base em questões que não são propriamente muito nítidas para toda a gente, principalmente para os moradores dos bairros, não é? Porque talvez a pessoa que está fora do bairro talvez ouve todas as propagandas que podem girar à volta de um bairro social, e penso que toda a gente também tem isso em conta, sei lá, quando pensamos na Cova da Moura. Eu estou muitas vezes na Cova da Moura e não me sinto inseguro, mas a Cova da Moura é lido como um dos bairros mais perigosos. Mas depois as pessoas lá dentro não entendem porque é que existe, sei lá, essa discriminação institucional, no fundo, de porque é que este bairro é considerado desta forma, sendo que é o sítio onde eu vivo, o sítio onde os meus filhos estão, onde os meus pais estão e onde nós simplesmente estamos a viver a nossa vida. Bem, acho que era importante também pensarmos que, enquanto cidade ou enquanto área metropolitana de Lisboa, talvez, que também uma grande questão que nós, enquanto todos, temos de pensar é que os bairros têm que estar interligados para o resto da cidade, e não só para conseguirem aceder ao trabalho, mas também para conseguirem aceder dos dois lados, tanto para as pessoas de outros locais conseguirem aceder à cultura dentro do bairro, como as pessoas dentro do bairro conseguirem aceder à cultura nas cidades ou nos centros. E de como também é muito importante essa questão dos transportes para conseguir se interligar todas as pessoas que vivem no mesmo espaço, mesmo que não seja o mesmo espaço micro, de poderem viver uma cidade de forma igual, conseguirem se mover-se dentro de um espaço de uma forma realmente livre. Pronto, e depois nesse episódio também quem entrevistámos foram pessoas que pertencem à organização A Vida Justa, e A Vida Justa é um projeto que tem essa ideia de querer organizar e dar qualidade de vida às pessoas, e a parte dos transportes é muito importante porque isso é um direito que todos temos,